E se eu te dissesse que daqui a 48 horas você poderia ter um negócio funcionando com clientes reais pagando pelo seu produto ou serviço? Parece exagero, não é? Mas foi exatamente isso que Mike, um programador comum, conseguiu fazer seguindo o método que vou te mostrar hoje. Em um único final de semana, ele validou uma ideia, criou uma oferta e conquistou seus primeiros 5 clientes pagantes. 6 meses depois, ele já estava faturando R$ 25.000 por mês. E o mais incrível, ele fez isso sem pedir demissão, sem investimento inicial e usando apenas as habilidades que já tinha. Olá, eu sou o Léo do canal Literatura de Negócios e hoje vou revelar as 7 estratégias do best-seller Million Dollar You Can't, de Noah Kagan, o cara que foi funcionário número 30 do Facebook. Ajudou a construir empresas avaliadas em bilhões e agora ensina pessoas comuns a transformarem ideias em negócios lucrativos em tempo recorde. Se você já teve aquela ideia de negócio que fica martelando sua cabeça, mas sempre encontra desculpas para não começar, este vídeo vai mudar sua vida. Atenção especial à estratégia número 5. Ela é tão contraintuitiva que 90% dos empreendedores iniciantes fazem exatamente o oposto e acabam falindo nos primeiros meses. Aproveite para deixar seu like agora, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque o que eu vou compartilhar não são apenas teorias vagas, são estratégias práticas que você pode implementar literalmente em um final de semana. E fique até o final para um bônus exclusivo que vai turbinar ainda mais suas chances de sucesso. Antes de mergulharmos nas estratégias, você precisa entender por que deveria ouvir o que Noah tem a dizer. Noah não é apenas mais um guru de empreendedorismo com teorias bonitas. Sua trajetória é impressionante. Foi o funcionário número 30 do Facebook, diretor de marketing do Mint, que foi vendido por 170 milhões de dólares, fundador do App Sumo, empresa que já passou de 80 milhões de dólares em faturamento anual, criou mais de 25 negócios usando exatamente o método que vamos explorar hoje. Mas o que realmente diferencia Noah é sua abordagem brutalmente prática. Ele detesta o que chama de empreendedorismo de Instagram, aquela visão glamourizada de jatos particulares e carros de luxo. No livro Million Dollar You Can't, ele compartilha o que chama de a verdade inconveniente sobre o empreendedorismo. Os negócios mais bem-sucedidos geralmente começam de forma simples, até constrangedoramente básica. E aqui está um dado que ele revela no livro que a maioria dos empreendedores não quer que você saiba. 65% dos fundadores de empresas, avaliadas em mais de $1 bilhão, começam seus negócios como projetos paralelos, enquanto ainda trabalhavam em empregos convencionais. Isso mesmo, Instagram, Spotify e o próprio App Sumo, todos começaram como projetos de fim de semana. A pergunta que fica é: o que você pode criar no seu próximo final de semana? A primeira e mais fundamental estratégia do livro é o que Noah chama de método MDS, mínimo, desejável e sustentável. Ele argumenta que o maior erro dos empreendedores iniciantes é pensar grande demais muito cedo. Em vez disso, você precisa focar em criar algo que seja mínimo, algo que você pode lançar em 48 horas, não 48 semanas. Que seja desejável, algo que as pessoas realmente querem comprar. E algo sustentável, algo que gera receita suficiente para justificar seu tempo. Noah conta uma história fascinante. Quando ainda trabalhava no Facebook, ele queria lançar um negócio paralelo. Sua primeira ideia foi criar um site de reservas de restaurantes mexicanos chamado Mexican Fest. Ele gastou semanas desenvolvendo o site, criando o logo e planejando recursos. Sabe quantos clientes ele conseguiu? 0. Depois desse fracasso, ele tentou uma abordagem completamente diferente. Observou que havia uma longa fila todos os dias em um food truck de tacos perto do seu trabalho. Então, em um único final de semana, conversou com o dono do food truck e propôs entregar tacos para pessoas nos escritórios próximos.
Criou cartões de visita improvisados usando papel e caneta. Na segunda-feira, distribuiu os cartões para pessoas na fila e ofereceu entrega gratuita na primeira compra. No fim da primeira semana, ele já estava fazendo $50 por dia de lucro e entregando tacos para profissionais ocupados. A diferença, no primeiro caso, ele construiu algo complexo que achava que as pessoas queriam. No segundo, criou algo mínimo que resolveu um problema real que já existia. E aqui está o insight mais poderoso desta lição. Você não precisa de meses ou anos para validar uma ideia de negócios. Em 48 horas você pode descobrir se existe demanda real pelo que você quer oferecer. Pause o vídeo agora e pense. Qual ideia de negócio você poderia simplificar a ponto de lançar no próximo final de semana? Anote essa ideia, vamos trabalhar nela ao longo deste vídeo. A segunda estratégia é o que Noah chama de técnica do cliente-alvo específico. E é aqui que 80% dos negócios fracassam antes mesmo de começar. Quando Noah pergunta a empreendedores iniciantes, quem é o seu cliente? As respostas geralmente são algo como, todo mundo quer emagrecer, qualquer empresa que precise de marketing, pessoas que gostam de moda. Segundo Noah, essa é a receita para o desastre. Em vez disso, ele propõe uma abordagem radicalmente diferente. Defina seu cliente-alvo de forma tão específica que chegue a ser desconfortável. Ele compartilha um exemplo impressionante de uma aluna chamada Sofia. Ela queria lançar um serviço de consultoria de marketing digital, um mercado extremamente competitivo. Em vez de mirar em pequenas empresas que precisavam de marketing, ela definiu seu cliente-alvo como clínicas odontológicas com 2 a 5 dentistas localizadas em cidades médias, com faturamento entre 500 mil e 2 milhões de reais por ano, que gastam em publicidade, mas ainda não têm estratégia consolidada para atrair pacientes pelo Instagram. Isso parece excessivamente específico, certo? Mas o resultado foi impressionante. Em um único final de semana, Sofia identificou 20 clínicas que se encaixavam exatamente nesse perfil, estudou suas presenças online e identificou problemas específicos. Enviou propostas personalizadas para cada uma, conseguiu 4 clientes dispostos a pagar R$ 1.500 por mês pelos seus serviços. Por que isso funciona tão bem? Noah explica que quando você é ultra específico, sua mensagem ressoa profundamente com o cliente ideal. Você é visto como especialista no problema específico deles, não como generalista. E a competição é drasticamente reduzida. Aqui está um exercício poderoso do livro. Pegue sua ideia de negócio e defina seu cliente-alvo, respondendo a estas 6 perguntas. Qual é a demografia específica? Idade, renda, localização. Qual o problema específico eles enfrentam que você pode resolver? Que tentativas anteriores eles já fizeram para resolver esse problema? Quanto esse problema custa para eles, em dinheiro, tempo ou estresse? Onde esses clientes já estão procurando soluções? Que linguagem específica eles usam para descrever seus problemas? Noah garante, se você conseguir responder estas 6 perguntas com clareza, suas chances de sucesso aumentam em 10 vezes. Nos comentários, compartilhe quem seria seu cliente ultra específico. Vou pessoalmente responder aos comentários mais detalhados. Agora, chegamos à parte mais prática. O cronograma exato de 48 horas que Noah usa para validar qualquer ideia de negócio. Ele chama isso de fórmula da validação de 48 horas. Um processo passo a passo que transforma seu final de semana em uma máquina de validação de negócios. Vamos quebrar isso em etapas concretas. Sexta-feira à noite, de 19 às 22 horas. De 19 horas às 20 horas, liste 10 ideias de negócios baseadas em suas habilidades existentes e problemas que você observa. De 20 horas às 21, pesquise rapidamente online para ver se pessoas já pagam por soluções similares. De 21 horas às 22, escolha uma ideia que atenda a 3 critérios. Você tem interesse genuíno pela questão? Você já possui alguma habilidade relevante e pessoas já pagam por soluções similares? Noah conta que, quando testou esse método com um grupo de 100 pessoas, 92% conseguiram
identificar pelo menos uma ideia viável neste bloco de 3 horas. Sábado de manhã, de 8 a meio-dia. De 8 a 9 horas, defina sua oferta inicial, usando a fórmula eu ajudo X a conseguir Y através de Z. De 9 a 10, determine seu preço inicial. Noah recomenda começar com um valor que faça você se sentir ligeiramente desconfortável, geralmente 2 a 3 vezes a mais do que você acha razoável. De 10 a 11 horas, crie uma página de oferta ultra simples. Pode ser um documento de Google Docs, uma página no Notion ou até mesmo um PDF. De 11 horas a meio-dia, configure um método simples de pagamento, Pix, PayPal ou similar. Uma observação que Noah faz: nada de logotipos, cartões de visita, sites elaborados ou perfis em todas as redes sociais neste momento. Isso é o que ele chama de procrastinação disfarçada de trabalho. Sábado à tarde, de 14 a 18 horas. De 14 a 15 horas, identifique onde seu cliente ideal já está. Grupos do Facebook, fóruns, LinkedIn, eventos e etc. De 15 a 18, faça alcance direto para 20 potenciais clientes usando a fórmula de contato de Noah. A fórmula de contato que ele ensina é brilhante em sua simplicidade. Observação personalizada, credencial relevante, oferta de valor, próximo passo claro. Exemplo real que Noah compartilha. Olá, abre aspas, seu nome, fecha aspas. Percebi que sua empresa, abre aspas, observação específica sobre o negócio da pessoa que você está entrando em contato, fecha aspas. Ajudei, abre aspas, resultados específicos para clientes similares, fecha aspas. Gostaria de conversar por 15 minutos para compartilhar algumas ideias que poderiam, abre aspas, benefício específico para eles, fecha aspas. Tenho disponibilidade amanhã, às 10 ou 15 horas. Noah revela um dado impressionante. Com esta abordagem direta, a média de respostas positivas é de 30 a 40%, muito acima dos 2 a 3% de métodos tradicionais de prospecção. Domingo, o dia todo. Manhã, realize as conversas com potenciais clientes. Tarde, faça ajustes na sua oferta com base no feedback. Noite, feche seus primeiros clientes e colete pagamentos. O objetivo não é terminar o domingo com centenas de clientes, mas sim com pelo menos 3 pessoas reais que pagaram dinheiro real pelo seu produto ou serviço. E aqui está a parte mais poderosa dessa estratégia. Se você não conseguir pelo menos 3 pessoas dispostas a pagar pelo seu produto ou serviço em 48 horas, isso é um sinal claro de que você precisa pivotar ou abandonar a ideia. Como Noah diz no livro, falhar rápido não é apenas um slogan bonito. É a diferença entre perder um final de semana ou perder anos de sua vida em algo que nunca vai dar certo. A maioria das pessoas nunca descobre se sua ideia funcionaria porque nunca chega ao ponto de realmente oferecer algo para a venda. Este método elimina essa barreira. A quarta estratégia aborda um dos maiores medos de quem está começando: como vender sem aparecer desesperado ou vendedor de carro usado. Noah apresenta o que chama de estratégia de venda de alta conversão. Uma abordagem em 3 etapas que funciona mesmo para pessoas que odeiam vender. A primeira etapa: faça perguntas poderosas. Noah defende que 80% da conversa de vendas deve ser você ouvindo, não falando. Ele recomenda usar o que chama de perguntas de diagnóstico. Por exemplo, o que você já tentou para resolver tal problema? Quanto isso está custando para você em termos de tempo livre, dinheiro, estresse? Depois, como seria sua vida, seu negócio, se esse problema fosse resolvido? Mais uma. Qual seria o valor para você se eu pudesse resolver isso de forma definitiva? Ele conta a história de Daniel, um nutricionista que estava lutando para conseguir clientes. Quando começou a usar essas perguntas de diagnóstico, descobriu que seus potenciais clientes não estavam tão preocupados com perder peso, como ele assumia, mas sim com ter energia para acompanhar os filhos e evitar problemas de saúde
como os que os seus pais tiveram. Essa descoberta transformou completamente sua abordagem e triplicou sua taxa de conversão. Etapa 2. Ofereça uma garantia irrecusável. Noah argumenta que o maior obstáculo para a primeira venda é o risco percebido pelo cliente. A solução? Elimine completamente esse risco. Ele sugere oferecer o que chama de garantia irrecusável, algo tão poderoso que seria irracional o cliente recusar. Exemplos que ele compartilha. Se você não conseguir pelo menos 3 vezes o valor que investiu, devolva 100% do seu dinheiro sem perguntas. Vamos trabalhar juntos por 30 dias. Se você não ficar completamente satisfeito, não paga nada. Vou criar os primeiros 3 designs gratuitamente. Se você gostar, continuamos com o pacote completo. Noah revela um insight contraintuitivo. Quanto mais confiante você for na sua garantia, mais confiança o cliente terá no seu produto. Etapa 3. Facilite o sim. A última parte da estratégia de vendas é remover todas as barreiras para o cliente dizer sim. Isso inclui oferecer múltiplas opções de pagamento, criar um pacote inicial menor e mais acessível, eliminar contratos longos e complexos, tornar o processo de compra ridiculamente simples. Noah compartilha uma estatística impressionante. Quando seus alunos implementam estes 3 passos, a taxa média de conversão de conversas de vendas sobe de 10 a 15 para 40 a 50%. O princípio fundamental aqui é entender que vender não é sobre convencer alguém a comprar algo que não precisa. É sobre entender profundamente o problema da pessoa, apresentar sua solução como ponte óbvia para resolver esse problema, remover todo o risco da decisão. Como Noah diz no livro, quando você realmente resolve um problema significativo para alguém, vender se torna um ato de serviço, não de persuasão. Chegamos à lição que prometi, que seria contra-intuitiva e que 90% dos empreendedores iniciantes fazem exatamente o oposto. O paradoxo do preço prêmio de Noah é possivelmente o insight mais valioso do livro. Quando você está começando, você deve cobrar mais, não menos. Isso vai contra tudo que foi nos ensinado sobre novos negócios. A sabedoria convencional diz: comece barato para atrair clientes, depois aumente gradualmente seus preços. Noah argumenta veementemente contra essa abordagem. Ele compartilha dados de mais de 500 empresas que acompanhou, mostrando que aqueles que começaram com preços premium tiveram 3,5 vezes mais chances de sobreviver ao primeiro ano. Por quê? Ele identifica 3 razões principais. A primeira, você vai atrair clientes melhores. Noah conta a história de Jennifer, uma designer que começou cobrando 500 por identidade visual. Ela estava sempre sobrecarregada de trabalho, lidando com clientes exigentes que pediam infinitas revisões e desvalorizavam seu trabalho. Quando aumentou seu preço para R$ 2.500, algo incrível aconteceu. Não apenas conseguiu clientes, mas estes eram mais profissionais, forneciam ideias mais claras, respeitavam mais suas opiniões e, surpreendentemente, eram menos exigentes com revisões. Como Noah explica, clientes que pagam pouco geralmente são os que dão mais trabalho, porque não tem nada a perder. Clientes que investem seriamente valorizam mais o processo e o resultado. Segundo, você precisa de menos clientes para ser mais rentável. Se você cobra R$ 500 e quer faturar 5.000 por mês, precisa de 10 clientes. Se você cobra R$ 2.500, precisa apenas de 2 clientes para o mesmo faturamento. Menos clientes significa menos trabalho administrativo, mais tempo para entregar qualidade, menor risco de burnout, maior satisfação dos clientes. Terceiro, preço sinaliza valor. Noah compartilha um experimento fascinante. Ele pediu aos alunos que oferecessem exatamente o mesmo serviço de consultoria para diferentes grupos, mudando apenas o preço. O resultado, o grupo A, R$ 50 a hora, taxa de conversão de 42%, mas os clientes questionavam constantemente o valor entregue. Grupo B,
R$ 150 a hora, taxa de conversão de 37% com muito mais respeito pelo processo. Grupo C, R$ 350 a hora, taxa de conversão de 29%, mas com 0 pedidos de desconto e percepção de trabalho bem feito. O grupo C acabou ganhando mais, trabalhando menos e com clientes mais satisfeitos. Aqui está a estratégia que Noah recomenda para determinar seu preço inicial. Pesquise o preço médio para serviços ou produtos similares ao seu. Multiplique por 2 ou 3 vezes. Justifique esse valor diferenciando sua oferta, não pela entrega, mas pelo posicionamento. Noah compartilha uma frase poderosa que ele ensina aos seus alunos a usarem quando forem confrontados sobre o seu preço. Diga que o seu preço é mais alto porque, e você explica os benefícios. E segue, se você está procurando a opção mais barata, provavelmente não sou a pessoa certa para você. Esta estratégia de preço prêmio não apenas aumenta sua receita imediata, mas também estabelece seu valor desde o início. Algo muito difícil de construir se você começar com preços baixos. Como Noah diz no livro, é muito mais fácil baixar seus preços do que aumentá-los. Comece alto e você sempre pode ajustar se necessário. A sexta lição aborda um desafio crítico. Como crescer seu negócio de forma sustentável após validá-lo no final da semana inicial. Noah apresenta o que chama de Sistema de Crescimento 1-10-100. Uma abordagem em 3 fases que evita o erro fatal de tentar crescer rápido demais muito cedo. Fase 1. Foco total em um cliente extremamente satisfeito. Noah argumenta que, ao contrário da mentalidade de crescer a qualquer custo, seu objetivo inicial deve ser criar uma experiência absolutamente excepcional para um cliente. Ele conta a história surpreendentemente de como o Airbnb começou. Os fundadores não tentaram listar milhares de propriedades de uma vez. Em vez disso, focaram em Nova York e os próprios fundadores visitavam cada apartamento, tiravam fotos profissionais e ajudavam os anfitriões a criar descrições perfeitas. Era completamente não escalável, mas criou uma experiência tão incrível que esses primeiros usuários se tornaram evangelistas da marca. Noah argumenta, sua meta não é 100 clientes medianos, mas um cliente tão satisfeito que se torna um caso de estudo e divulgador do seu trabalho. Fase 2. Sistematize para 10 clientes. Apenas quando você tem um cliente extremamente satisfeito, é hora de criar sistemas para atender 10 clientes com a mesma qualidade. Nesta fase, Noah recomenda documentar cada processo em checklists detalhados, identificar gargalos e ineficiências, começar a automatizar partes repetitivas, considerar sua primeira contratação ou terceirização. Ele compartilha um caso interessante de Lucas, que criou um serviço de gestão de tráfego pago para e-commerce. Quando chegou a 5 clientes, percebeu que estava gastando 70% do seu tempo em relatórios manuais. Dedicou um final de semana inteiro para criar templates automatizados no Google Data Studio. Isso liberou 15 horas por semana, permitindo que ele dobrasse o número de clientes sem aumentar sua carga de trabalho. É nessa fase que você realmente descobre se seu modelo de negócio é escalável ou não. Fase 3. Estruture para 100 ou mais clientes. Somente quando você tem sistemas funcionando perfeitamente para 10 clientes, é hora de pensar em escalar para 100 clientes ou mais. Noah é enfático. Esta é a fase para construir uma equipe real, investir seriamente em tecnologia e automação, desenvolver uma estratégia de marketing mais ampla, considerar terceirizar para externo, se necessário. E aqui está o aviso mais importante. A principal causa de morte de empresas promissoras é tentar pular direto para a fase 3 sem dominar a fase 1 e a fase 2. Noah compartilha uma estratégia assustadora. 82% das empresas que recebem investimento significativo antes de ter um produto verdadeiramente validado acabam falindo em menos de 18 meses. A abordagem 1-10-100 é deliberadamente lenta no início,
mas paradoxalmente leva a um crescimento muito mais rápido e sustentável ao longo do tempo. Como Noah diz no livro, a paciência estratégica não é apenas uma virtude no empreendedorismo, é uma vantagem competitiva. Nossa sétima e última estratégia aborda o maior assassino silencioso de potenciais negócios bem-sucedidos: o perfeccionismo. Noah dedica um capítulo inteiro ao que ele chama de mentalidade anti-perfeccionista, a capacidade de lançar coisas imperfeitas rapidamente, coletar feedback real e melhorar aos poucos. Ele compartilha uma estratégia devastadora. 7 em cada 10 pessoas com ideias de negócios nunca chegam a lançar nada porque ficam presas no planejamento e na busca pela perfeição. Noah conta uma história pessoal. Quando estava prestes a lançar o app Sumo, ele passou semanas obcecado com o design do site, o logo, os termos de serviço e 1000 outros detalhes. Um mentor finalmente o confrontou com uma pergunta simples: quantos clientes todos esses detalhes já trouxeram para você? A resposta, claro, era 0. Naquela mesma noite, ele lançou uma versão extremamente básica do app Sumo, apenas com um formulário de inscrição para uma lista de e-mail prometendo descontos em software. Sem logo bonito, sem design sofisticado, sem sistemas complexos. O resultado: 3.000 inscritos nas primeiras 48 horas e sua primeira promoção gerando $11.000 em receita poucos dias depois. Para combater o perfeccionismo, Noah oferece 3 táticas práticas. A regra dos 70%. Lance quando estiver apenas 70% pronto. Os 30% restantes devem ser completados com base no feedback real de usuários reais. Noah cita Reid Hoffman, fundador do LinkedIn. Se você não está constrangido com a primeira versão do seu produto, você esperou muito tempo para lançá-lo. O time é implacável. Para cada componente do seu negócio, defina um tempo rigoroso. Página de venda: máximo 60 minutos. Primeira oferta: máximo 30 minutos. E-mail de contato: máximo 10 minutos. Quando o tempo tocar, você envia, publica o que tem, pronto ou não. Exercício da imperfeição deliberada. Esta é possivelmente a tática mais radical do livro. Noah sugere que você deliberadamente inclua pequenas imperfeições em seus lançamentos. Por exemplo, deixe um erro de digitação óbvio em sua página. Publique um vídeo sem edição refinada. Envie uma proposta manuscrita em vez de um documento formatado. O objetivo não é ser desleixado, mas sim dessensibilizar seu cérebro ao perfeccionismo. Paralisante provar para si mesmo que pequenas imperfeições não afetam significativamente os resultados. Noah compartilha um experimento que fez com 2 grupos de alunos. Grupo A teve 1 semana para criar uma página de vendas perfeita. Grupo B teve 1 hora para criar uma página boa o suficiente. O resultado: as páginas do grupo B converteram em média 13% melhor, principalmente porque foram ao ar muito mais rápido e puderam ser otimizadas com base em dados reais. Como Noah diz no livro, perfeccionismo não é excelência, é medo disfarçado de padrões elevados. Chegamos ao final da nossa jornada pelas 7 estratégias do $1 Million Weekend. Vamos recapitular rapidamente o que aprendemos. O método MDS cria algo mínimo desejável e sustentável. 2. A técnica do cliente-alvo específico. Defina seu cliente de forma ultra específica. 3. A fórmula de validação de 48 horas. Use seu final de semana estrategicamente. 4. Estratégia de venda de alta conversão. Pergunte, ofereça garantias, facilite o sim. 5. O paradoxo do preço prêmio. Cobre mais, não menos, especialmente no início. 6. O sistema de crescimento 1, 10, 100. Cresça em fases deliberadas. 7 e última estratégia, a mentalidade antiperfeccionista. Lance rápido, melhore constantemente. O que mais me impressiona no método de Noah é como ele democratiza o empreendedorismo. Você não precisa de um diploma de Stanford, milhões em investimento, conexões na elite do Vale do Silício, anos de planejamento. Você só precisa de um final de semana à disposição
de agir. Pense nisso. Enquanto muitas pessoas passam anos sonhando com um negócio perfeito, você poderia estar validando ideias a cada final de semana, até encontrar o que realmente funciona. E agora, conforme prometido, o bônus exclusivo para quem assistiu até aqui. Para ter acesso a este material exclusivo, é simples. Deixe um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Comente "Quero começar" para eu saber que você está comprometido. E confira o link na descrição do vídeo. Para finalizar, quero deixar você com a pergunta mais importante deste vídeo. O que você vai fazer com o seu próximo final de semana? Vai ser apenas mais 2 dias de Netflix, TikTok e Instagram? Ou vai ser o início de algo que pode transformar sua vida financeira para sempre? Como Noah diz no final do livro, a diferença entre sonhadores e realizadores não é talento, sorte ou circunstâncias. É simplesmente a disposição de começar. E lembre-se, você não precisa largar seu emprego, investir suas economias ou se comprometer com uma ideia para sempre. Você só precisa dedicar 48 horas para descobrir se suas ideias têm potencial real. Se este vídeo te inspirou de alguma forma, por favor, compartilhe com alguém que você sabe que tem uma grande ideia, mas ainda não deu o primeiro passo. Às vezes, tudo o que precisamos é daquele empurrão para começar. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e quem sabe, até lá você já terá validado seu primeiro negócio.